Então nós vamos gravar aqui Rufino, Rei do Barulho. Na verdade, vamos regravar esse romance porque ele já foi gravado. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Vamos lá. Mas um drama sertanejo surgiu da inspiração do trovador que ajuda na alfabetização das crianças camponesas dos caboclos do sertão. Para versar aventuras, essa pena tem orgulho, por isso apresenta agora Rufino, Rei do Barulho, homem que nunca dobrou-se um pau que não deu orgulho. Rufino nasceu marcado pelas garras do destino, sadio, forte e ousado, valente desde menino, porém aos 18 anos transformou-se em assassino. O velho pai de Rufino era um pobre fazendeiro, trabalhador esforçado, sertanejo verdadeiro, porém era perseguido por não possuir dinheiro. No sertão do Ceará, cultivando as secas terras, viveu o pai de Rufino, no meio de duas serras, enfrentando dos vizinhos as mais temerosas guerras. Com grupos de cangaceiros, os vizinhos avançavam naquela fazenda pobre e sempre tomavam alguns pedaços de terra e com arame os cercavam. O pobre pai de Rufino, Luiz de Souza Aragão, se dava parte à justiça, perdia toda a razão, porque não tinha dinheiro, não ganhava uma questão. Os seus fortes inimigos levavam advogados, perante a lei do dinheiro, os crimes eram julgados, onde os ricos se exaltam e os pobres são humilhados. Assim o velho Luiz, pouco a pouco ia perdendo a sua propriedade, dia a dia empobrecendo, e os vizinhos desalmados mais e mais enriquecendo. Enquanto isso, Rufino estudava em Fortaleza, seu pai com 1000 sacrifícios para pagar a despesa, do colégio trabalhava dia e noite com firmeza. Rufino, com 15 anos, era um rapaz muito forte, bastante desenvolvido, mostrando bonito porte, por isso era no colégio comandante do esporte. Com diversos estudantes que tinham boas condutas, Rufino criou um grêmio com treinamento de lutas por um professor baiano que revisava as disputas. Assim Rufino aprendeu dar pontapé e rasteira, tapa-murro e cabeçada, golpes de toda maneira. Era com 16 anos professor de capoeira. Em treinamento lutava para dar demonstração, com 10, 12 companheiros, punha-os fora de ação, batidos esbodegados, caídos por sobre o chão. Uma feita em Fortaleza, Rufino ia passeando, avistou 4 colegas com 10 soldados lutando. Rufino entrou sem saber o que estava se passando. Em defesa dos amigos, pegou um soldado louro, deu-lhe um soco entre os 2 olhos, que só se ouviu o estouro, da testa à ponta do queixo caiu a manta de couro. Outro polícia partiu com o seu rifle apunhado. Rufino pegou com tudo, deu um balão que o soldado subiu rodando e caiu como um sapo escangalhado. Outro soldado pulou com a carabina armada, Rufino saltou de banda e deu-lhe uma cabeçada, jogou com 12 metros em cima de uma calçada. Nessa hora os seus colegas, que também eram treinados, tinham dominado os outros, estavam todos deitados, gemendo fora de ação, feridos, ensanguentados. Sem ter mais com quem brigar, usando a maior perícia, Rufino disse: corramos, que vai chegar mais polícia. Quando a patrulha chegou, só encontrou a notícia. Os populares disseram que naquele acontecido, numa batalha de morte, tudo aquilo tinha sido feito por 5 estudantes, mas não tinham conhecido. Puniu os 5 rapazes, sem provas ninguém podia. Assim os 10 praças foram parar na enfermaria, recebeu o tratamento que cada um exigia. Rufino com os colegas dominaram os 10 soldados, e ficou por isso mesmo, nunca foram procurados, muito embora alguns ficassem ligeiramente arranhados. Porém, com essa vitória, no dia 4 de julho, os estudantes unidos, por um gesto de orgulho, deram ao colega o título Rufino, Rei do Barulho. Por esse tempo, Rufino fazia 18 anos, alegre, cheio de vida, sem pensar em desenganos, nem que já se aproximavam inimigos desumanos. Quando já se preparava para ir à faculdade, na capital da Bahia, deu-se a infelicidade, no quadro da sua vida, a maior fatalidade. O coronel Mustafá, frio sem ter compaixão, inimigo de seu pai, na maior devastação, incendiou-lhe a fazenda sem deixar vivo um cristão.
Por ter ido à fortaleza, só o vaqueiro escapou. Quando soube da notícia, nunca mais se apresentou. Rufino, sabendo tudo, uma vingança forjou. Despediu-se dos colegas, conduzindo algum dinheiro, assim deixou a cidade, seguiu sem ter paradeiro, chegou em uma fazenda, empregou-se de vaqueiro. Como era corajoso e tinha disposição, conquistou em pouco tempo confiança do patrão, que fez correr sua fama por todo aquele sertão. Enquanto o tempo passava, aumentava a confiança, Rufino se preparava com uma louca esperança, juntando o que precisava para fazer a vingança. Muniu-se de mais dinheiro, um revólver e um punhal, um cavalo corredor, bom de gado especial, só aguardava o ensejo para a vingança final. Toda a história do crime já sabia com certeza, porque não era segredo nas zonas da redondeza, mas cedo do que pensava teve uma grande surpresa. Para uma apartação foi convidado Rufino, que foi na grande festa, a estrela do destino, colocou frente a frente ao coronel assassino. Ao coronel Mustafá foi Rufino apresentado como um vaqueiro valente, bom derrubador de gado, corredor experiente, honesto, capacitado. De fato, na grande festa, Rufino pôde provar, não correu uma só vez para o reis não baquear, quando puxava na cauda viu o mocotó passar. O coronel Mustafá ficou tão maravilhado com as façanhas do moço, mais a mais apaixonado, que chegou a convidá-lo para ser seu empregado. Rufino, com muito gosto, aceitou logo o convite. Coitado do Mustafá, com o seu triste palpite, preparava a sua morte levando uma dinamite. Chegando lá na fazenda, logo nos dias primeiros, Rufino era a vedeta entre todos os vaqueiros, causando até ciumadas no meio dos cangaceiros. Mas é que o coronel só confiava em Rufino, não se lembrava que era um vil covarde assassino que atraído seguia para a cova do destino. Assim Rufino já era o cabra de confiança do coronel Mustafá, jamais lhe vindo a lembrança que ele só aguardava o momento da vingança. Até que os dois saíram para correr o cercado e por acaso chegaram no ponto determinado, na velha tapera onde Rufino havia morado. A convite de Rufino, os dois ali se desciam, que disse os nossos cavalos, até que isto apreciam, vamos descansar um pouco enquanto as celas esfriam. Rufino fez-se inocente, como quem não sabe nada, perguntou ao coronel de quem foi esta morada, que me está parecendo ter sido há dias queimada. Disse o coronel: aqui morou um velho encrenqueiro, vagabundo miserável, infeliz aventureiro, que só vivia brigando querendo ser fazendeiro. Fiz tudo para que ele me vendesse essa porqueira, mas como era teimoso, sempre fazia barreira, até quando me zanguei foi a sua derradeira. Mandei matá-lo com tudo, inclusive os animais, ele, a mulher e 3 filhos tiveram mortes fatais, a família do vaqueiro passou as dores iguais. Depois do serviço feito, os pastos incendiados, os corpos ainda foram, por ordem, esquartejados, e os pedaços foram postos nas estacas enfiados. Como defuntos não falam, para falar a verdade, depois fui à fortaleza com toda a felicidade, anexei suas terras à minha propriedade. Rufino disse: o senhor acha que fez muito bem e não teme porventura que tenha escapado alguém e venha tomar vingança, o esquartejando também? Escapou, porém, a um, não causa o menor abalo, um maluco em Fortaleza, eu já mandei procurá-lo, porém não foi encontrado, fugiu, não pude matá-lo. Tem um cabra procurando, breve será encontrado, não tenho o menor sobroço, vivo sempre descansado, se vier me procurar, será logo liquidado. Até eu não me esqueci, parece ser Severino. O rapaz afastou atrás e disse: sou eu, Rufino. Agora pegue nas armas para morrer assassino. O senhor mandou matar os meus pais covardemente, ainda meus 3 irmãos e uma família inocente. Agora vai pagar tudo, vou matá-lo frente a frente. Não buscarei seus parentes para ficar mais vingado, o senhor paga sozinho, vai ser morto esquartejado e ficar como meus pais nas estacas enfiados. O coronel deu um pulo e disse: eu matei seu pai, sua mãe e seus irmãos, agora é você que vai pagar pela sua audácia, atrás deles também vai.
O moço disse: o senhor vai cair no meu embrulho, pagar o crime que fez, perder todo o seu orgulho, nas mãos desse seu criado, Rufino, rei do barulho. Pode puxar suas armas, porque eu vou liquidá-lo, dar-lhe pontapés e quedas até quando machucá-lo, para poder começar, ainda vivo, esquartejá-lo. Já com a arma na mão, o coronel atirou, mais ligeiro que um raio, Rufino se desviou, deu uma rasteira no velho que o mata-pasta acalmou. Na queda do coronel, Rufino logo investiu, pegou com o revólver tudo para usar e sacudiu, aparou na cabeça que o corpo velho rangiu. Jogou em cima de um toco na cabeçada que deu, o velho ficou ferido, não reclamou nem gemeu, o revólver caiu longe e o punhal também perdeu. Levantou-se desarmado, já querendo dar ataque, Rufino disse: eu agora vou pegar-lhe o cavanhaque, arrancar fio por fio, depois dar-lhe muito baque. Vou massacrá-lo a meu gosto e depois de machucado, vou esquartejá-lo vivo para ficar bem vingado, e o senhor sentia a dor de estar sendo esquartejado. Dizendo assim avançou com aspecto de louco, pegou no cavanhaque, dando pontapé e soco, queda chute e cabeçada, pensando ainda ser pouco. O coronel, vendo a morte, abriu a boca chorando, Rufino disse: bandido, agora está me pagando, deu-lhe um trompaço que ele caiu de bruço arquejando. Rufino com rapidez puxou o facão de aço para abrir o velho vivo, começou pelo cachaço, cortando bem devagar até ao fim do espinhaço. Era cortando e dizendo: é bom ser esquartejado, por sua culpa assassino, eu faço isto forçado, só para vingar meu pai cruelmente assassinado. Porém morra satisfeito, leve carta a Satanás, com isso fico vingado, não procuro nada mais, a sua família toda por mim ficará em paz. Porque com a sua morte meus pais ficarão vingados, não vou matar seus parentes para aumentar meus pecados, pois jamais devem pagar os justos pelos culpados. Dizendo isso, o facão com toda a força desceu, o velho já quase morto apenas se estremeceu, aberto de meio a meio sem um gemido morreu. Rufino cortou em cruz, em golpes amildados, e os quartos foram postos, nas estacas espetados. O rapaz olhando disse: os meus pais estão vingados. Pegando a pena escreveu um bilhete sem tardança: eu sou Rufino Aragão, que fiz com esta matança, em defesa dos meus pais, uma completa vingança. Quem tentar ir procurar, me leve uma vela na mão, deixe o inventário feito, seja ouvido em confissão, se despeça dos parentes até a ressurreição. Pôs o bilhete seguro num dos quartos pendurados, juntou os ossos dos pais e dos seus outros vingados, abriu uma cova rasa, mas deixou-os sepultados. Rufino depois montou-se no seu cavalo e partiu, atravessando os sertões até que enfim caiu, num dos maiores perigos que um sertanejo já viu. Por ora vamos deixá-lo seguindo no seu corcel para as portas do abismo até darmos a fiel descrição do achamento do corpo do coronel. Os dois que saíram juntos, quando não foram chegados, os capangas da fazenda ficaram desconfiados e durante quatro dias eles foram procurados. Só no quinto dia à tarde os capangas avistaram a festa dos urubus, quando lá perto chegaram, pelos pedaços da roupa o velho identificaram. Um cabra achou o bilhete e quando acabou de ler, disse: numa coisa desta nada podemos fazer, porque quem procura cobra corre o risco de morrer. Todos responderam: é mesmo, desse ninguém vai atrás, é um lobo carniceiro, pior do que Ferrabras, quem fez uma coisa dessa mata até o Satanás. Juntaram os ossos do velho, noutra cova sepultaram, quando chegaram à fazenda, com um bilhete mostraram, dizendo o que tinham feito, toda a história contaram. Entre o povo da fazenda, quando a notícia espalhou-se, pela frieza dos cabras, a família conformou-se, mesmo porque o rapaz como um mistério encantou-se. Vamos agora encontrá-lo seguindo a sua jornada, nas travessias desertas, sem respeitar a madrugada, até que com 5 dias saiu numa encruzilhada. A estrada abria-se em duas, sendo que uma passava por uma larga cancela, onde uma placa pousava, com umas palavras que quem lia se arrepiava. Na placa estava gravado, em letras, este argumento: quem passar esta porteira cai na lei do sofrimento, pode até arrepender-se do dia do nascimento. Depois que Rufino leu, a placa disse ao acerto: agora a vida agora o entorto, porque dentro deste deserto, ainda sendo o inferno, irei conhecer de perto. Partiu, abriu a cancela,
saiu galopando no seu fogoso cavalo, a estrada devorando, adiante viu uma árvore e uma coisa balançando. Perto viu um esqueleto numa corda pendurado, provando que o dono dele tinha morrido enforcado, com outra placa pregada, dando o seguinte recado: pode voltar ainda é tempo, veja como foi meu fim, pode salvar sua vida, olhando bem para mim, teimando fique sabendo, pode se acabar assim. Rufino parando olhou, consigo mesmo dizendo, que coisa misteriosa está me acontecendo, porém alguém que me vença, eu só acredito vendo. Açoitando seu cavalo, pelo esqueleto passou, com o vento produzido, a alçada balançou, mais adiante numa curva, com outro aviso encontrou. Dessa vez outro esqueleto numa cruz estava cravado, bem no meio da estrada, com o aviso gravado, noutra placa bem legível, um letreiro avermelhado. Pare e não passe daqui, examine o meu estado, continuando a viagem como eu vai ser pregado, vivo numa cruz assim e morrer crucificado. Rufino, lendo o letreiro, nenhum sobroço sentiu, deu rédeas ao seu cavalo, que como raio partiu, pulou por cima da cruz, que o esqueleto caiu. O cavalo galopando, quando já ia suado, Rufino avistou em frente, num terreno descampado, 40 ou 50 casas, parecendo um povoado. Quando entrou no arruado, viu na casa os curiosos, com olhares assombrados, parecendo perigosos. Rufino sentiu estar entre maus e criminosos. Mais adiante, numa esquina, viu um grande barracão, parecido com um bar, muitas bancas no salão, rodeadas de indivíduos, outros perto do balcão. Rufino ia a galope, chegando à porta arriscou, que os cascos do cavalo na calçada fumaçou, pulou e deu boa tarde, porém um só não falou. Depois de olhar em volta, Rufino falou assim, perdeu a língua o estão, querendo zombar de mim, eu sou o braço da peste para amansar cabra ruim. Mesmo assim ninguém falou, o rapaz entrou no peito, disse ao cabra do balcão, traga-me um copo sujeito e 1 litro de aguardente que eu estou daquele jeito. Sem dizer uma palavra, o capanga obedeceu, Rufino meou o copo, a todos ofereceu, como ninguém respondesse, ele virou e bebeu. Nisso os cabras se olharam, o grupo se combinou, um do bando foi até o balcão e se encostou, e bem no pé de Rufino com toda a força pisou. Depois pediu outro copo, disse agora eu vou beber, com você para que possa a sua morte escolher, nas amostras da estrada o jeito que quer morrer. Quando foi virando o copo, com um gesto carrancudo, Rufino mediu-lhe a cara e deu-lhe um golpe sisudo, que entrou de boca dentro o copo com cachaça e tudo. No murro o cabra caiu, já morrendo sufocado, com vários dentes partidos, estrebuchando engasgado, engolindo com a cachaça, dentes com vidro quebrado. Nesse momento Rufino viu a quadrilha enfrentá-lo, todos os cabras presentes partiram para pegá-lo, dizendo vamos batê-lo e depois crucificá-lo. Rufino pulou por cima, caiu no meio do terreiro, mas já estava cercado pelo grupo cangaceiro, 11 cabras criminosos, cada qual mais carniceiro. E partiram como feras. Rufino fez que caiu, deu uma rasteira rodada, mas do canto não saiu. Os cabras caíram todos, que a poeira subiu. Agarrados embolando, quase cegos na poeira, quando um se levantava, recebia outra rasteira, caía em cima dos outros, assentando a cabeleira. O capanga que estava dando conta do balcão, correu, abandonou tudo, foi dar parte ao patrão, da desgraça acontecida na porta do barracão. Agora vamos saber a causa desse lugar, existia onde Rufino, sem saber foi se parar, nas mãos de um assassino que vivia de matar. Era um rico aventureiro chamado Napoleão, que há muitos anos tinha fugido de uma prisão, perseguido da justiça, foi se parar no sertão. Napoleão foi pirata antes de ser condenado por crime de contrabando, no lugar tinha deixado, entre joias preciosas, muito dinheiro enterrado. Fugindo foi, arrancou os seus tesouros escondidos, depois escolheu um grupo entre os piores bandidos, obedientes ao crime do amor destituídos. Napoleão, satisfeito com essas almas malvadas, embrenhou-se nos sertões, em zonas desabitadas, cercou uma grande área de terras abandonadas. Dizia que não achava de terras abandonadas.
Por ordem, suas capangas construíram habitações, roubando encheram os cercados de diversas criações, também derrubaram matos e fizeram plantações. Depois iam às cidades como pessoas decentes, arranjavam namoradas, casavam com excelentes, mocinhas e as traziam para o inferno inocente. Capitão Napoleão, o chefe era chamado, para imprimir mais respeito, também havia casado, por todos obedecido, fielmente respeitado. O chefe tinha 3 filhas, 3 pedaços palpitosos. 2 haviam casados com 2 cabras perigosos, porém a caçula tinha os modos misteriosos. Dizia que não achava rapaz que simpatizasse, duvidava encontrar um por quem se apaixonasse, porque só queria um homem que ao seu pai dominasse. Desse lugar tenebroso, eis a breve descrição, vamos pegar o capanga descrevendo ao capitão o que havia acontecido na porta do barracão. Capitão, agora mesmo, lá nos chegou um rapaz que brigar daquele jeito só o capeta é capaz, ou é um filho da peste ou irmão de Satanás. Enfrentando os nossos homens, nunca vi outro daquele, deu pancada em todo mundo, ninguém pôde bater nele. Estão lá esbodegados todos que enfrentaram ele. Ouvindo o capitão disse, estou com Satã de testa, porque um homem sozinho fazer uma coisa dessa, só se veio do inferno para fazer uma festa. Porém, de qualquer maneira, eu irei agora vê-lo, com todos os meus rapazes, para juntos combatê-lo, haja o que houver teremos de qualquer forma vencê-lo. Dizendo assim caminhou, os seus cabras convidando, acompanhado de muitos, de longe foi avistando, Rufino calmo sentado na calçada descansando. O capitão ao chegar, a bagaçada foi vendo, 12 cabras arriados, alguns ainda gemendo, um morto de dente aberto e 3 ou 4 morrendo. Napoleão deu um grito, vendo Rufino sentado, quem é você, de onde veio, é gente ou endiabrado, como fez essa desgraça sem poder ser dominado. O rapaz disse quem sou, posso dizer com orgulho, sou humano, sou valente, desmancho qualquer embrulho, sou chamado em minha terra Rufino, rei do barulho. Respeitei sempre os lugares por onde tenho passado, essa besteira que fiz foi para ser respeitado, porque com vida jamais serei desmoralizado. Cercado pelos capangas, Rufino nem levantou-se, nesse momento correndo, Isabel aproximou-se, era a caçula do chefe, com o seu pai abraçou-se. A moça que do seu quarto a conversa tinha ouvido, do capanga com seu pai, disse num gesto atrevido, se o cabra for homem mesmo, farei dele o meu marido. E quando caiu nos braços do seu pai Napoleão, perguntou como uma louca onde está o valentão, o velho mostrou Rufino ainda sentado no chão. Para o assombro de todos, só quando Isabel olhou, sem demonstrar sentir medo, Rufino se levantou, o velho olhou os capangas de um a um, consultou. Porém não teve um sequer que desse um só passo avante, Rufino na vista deles aumentava a cada instante, como um fantasma lendário já parecia um gigante. Todos olhavam Rufino parados diante dele, porque nunca tinham visto um macho doido daquele, não tinha quem demonstrasse coragem de tocar nele. Vendo-se quase sozinho, o chefe falou assim, rapaz, o que você fez assombrou até a mim, mas da minha unha vai pagar tintim por tintim. Eu tenho aqui 3 rapazes que deposito fiança, você vai lutar com eles, esta é a minha vingança, se conseguir dominá-los terá minha confiança. Armas não serão usadas para ter mais graça a luta, será feito corpo a corpo, livremente a força bruta, de um a um para ver como é que ganha a luta. Isabel disse papai, este moço eu creio nele, vou ser o juiz da luta, a vitória será dele, se ele topar comigo, no fim casarei com ele. Isabel era simpática, muito risonha e formosa, lábios bem feitos corados, voz sonora e maviosa, dentes alvos como pérolas, as faces da cor da rosa. Nesse instante de suspense, Rufino, ouvindo a voz dela, olhou de cima a baixo, apaixonou-se por ela, porque nunca tinha tido outra ocasião daquela. E disse a Napoleão, mande chamar os rapazes, que na vista dessa moça quero vencer seus sagazes, porque com fé em Jesus eu venço 1000 satanazes. Os cabras eram chamados, treme terra e traz a morte, acende vela o terceiro, cada que fosse mais forte, os 3 eram conhecidos, o trio Bamba do Norte.
Tremiterra era um assombro, como o leitor há de ver, pesava 90 quilos, confiava em seu poder, quando pisava no chão fazia a terra tremer. Traz a morte tinha 1,83 m de altura, no corpo era um gigante com monstruosa grossura, quando seu braço descia, abriu uma sepultura. A Sendivela era um tipo mal perverso e arrogante, com um só murro matava, um touro ou um elefante, um homem nem se falava, morria no mesmo instante. Esses eram os rapazes que logo foram chamados para lutar com Rufino, porém não eram treinados, e sim apenas estúpidos, valentes e confiados. Chegaram o capitão disse, quero agora que vocês lutem com este rapaz, sendo um de cada vez. Rufino disse, porém, eu só luto com os 3. Os 3 capangas zombando deram uma boa risada e disseram esse infeliz morre de uma bofetada. Rufino disse bandidos, a nossa hora é chegada. Os cabras se balançaram, o rapaz se preparou, quando partiram o Rufino com rapidez se abaixou e com uma só rasteira os 3 no chão derrubou. Os cabras não esperavam luta daquela maneira, também não compreendiam a arte de dar rasteira e nem nunca tinham visto uma perna tão ligeira. Caíram os 3 embolando, porém com disposição, tentaram se levantar, mas no meio da confusão, em sucessivas rasteiras, caíam comendo o chão. As quedas se sucediam, parecia brincadeira, quando um se levantava, tomava nova rasteira, caía em cima dos outros que levantava a poeira. Porque quando aproximou-se do rapaz ele investiu, fincou-lhe os 2 pés no peito que a Sendivela subiu, uns 5 metros rodando como uma flecha caiu. Bateu no chão a cabeça, até o pescoço entrou, Rufino disse coitado, aquele se espatifou, olhando a moça sisudo para o capitão falou. Capitão, os seus rapazes não aguentaram uma hora, já não posso perder tempo, pois com pouco vou embora, sem se tem mais cabra apareça que eu comecei agora. Os cabras que assistiam àquela luta voraz saíram todos correndo quando ouviram aquela... Os cabras que assistiram àquela luta feroz saíram todos correndo quando ouviram aquela voz, dizendo uns para os outros, a coisa vem para nós. Nesse momento Isabel abraçou-se com Rufino, dizendo foi Deus do céu, que com seu poder divino mandou você clarear a noite do meu destino. Rufino disse, porém, precisa a aprovação do seu pai se ele quer, com gosto a nossa união, e se ele aceita ficar sob minha direção. Napoleão respondeu, não tenho mais outro jeito, perdi a moral de tudo, o que quiser eu aceito, mesmo sob o seu governo viverei mais satisfeito. Com a resposta Rufino disse agora mando eu, reuniu a capangagem para enterrar quem morreu, depois tratar dos feridos ninguém desobedeceu. Mandou arrancar as placas da porteira e da estrada, enterrou os esqueletos, acabou a palhaçada, desarmou os criminosos, liquidou a capangada. Deu uma ordem severa que logo foi obedecida, para que houvesse paz, surgiu uma nova vida, com respeito à amor justiça naquela terra esquecida. Foi erguida uma igreja, sacerdotes convidados, batizados, casamentos lá foram realizados, todos ficaram felizes, vendo os maus regenerados. É isso aí, literatura de cordel e mais.